Muito bem, boa tarde para quem está em casa, boa tarde para você que está aqui. Hoje o nosso programa está repleto de prêmios, repleto. Acertar a pergunta, já ganha. Hoje vai sair o carro 0 km, hein? Hoje sai, de qualquer jeito sai, né? Tá certo? Vamos nessa, né? Vamos nessa. Gente, peguem o livro de vocês, vamos ver aqui onde nós paramos, mas a proposta é terminar este capítulo aqui hoje, tá? Deixa eu só aqui. Olá, Maria Eduarda, tudo bem com você? Tudo certo? Você está no seu quarto ou na sala? Eu gosto deste... É do seu quarto? É no meu quarto. Ah, ali você colocou para pôr os recados, esse quadro que está atrás, é de escrever ou não? É, mas eu nunca coloco nada. Muito bem. Esse é papel de parede? É papel de parede? O quê? É papel de parede, né? Bonito. Olha, você que escolheu? Na verdade, eu acho que foi minha mãe. Foi sua mãe que escolheu? É. Muito bem. Bem, então deixa eu passar o recado. Hoje a nossa proposta é terminar o módulo 11, tá? Lembrando que o roteiro segue essa semana, mas o combinado foi trabalhar este tema. E este tema vai cair na prova. Ou seja, vocês não vão nem precisar estudar, vão arrebentar na prova. Bem, 146, só lembrando que os anos dourados, como nós já trabalhamos, é porque foi anos de grande expectativa popular. Lembra que a gente fez essa colocação? Isso em aulas anteriores. Nós trabalhamos o governo de Juscelino Kubitschek, nós trabalhamos os chamados 50 anos em 5, nós trabalhamos a mudança da capital, tudo que envolveu isso, e a questão benéfica das grandes montadoras que se beneficiaram, né, do que dessa malha rodoviária que o Brasil estava ganhando por aí afora, né? E vamos lá. E aí nós vamos finalizar então, tá, com a crise que, obviamente, quando o dinheiro acabou, né? Então veio a crise. E aí, na próxima aula, a gente entra com um período chamado os Anos Rebeldes, que na história foi o período de maior liberdade de expressão que o Brasil teve, aonde os jovens assumiram uma posição, né, de protestar, de lutar por melhores direitos, e é um período muito rico também em relação à musicalidade, tá? Quando eu chegar nessa aula aqui, eu vou aqui aproveitar, né, o som do computador aqui e colocar algumas músicas aqui para vocês, tá? Só para a gente poder fazer análise ideológica, a ideia que a música traz. A música, ela é histórica também, porque a música ela também retrata, né, questões históricas. E o Brasil, na década de 80, né, foi a música teve uma, como é que fala, a música, ela teve uma expressão muito importante em vários quesitos, né? Principalmente questões relacionadas ao governo, né? E à liberdade de expressão. Tudo bem? Então, dito isso, vamos só voltar um pouco aqui e finalizar este módulo na página, deixa eu colocar aqui, na página 152. 152. Coloquem lá, por gentileza, que a gente vai trabalhar aqui e vai finalizar. Para quem chegou agora, Esther, boa tarde. Nós vamos, então, finalizar o módulo. Esse módulo, se eu não me engano, é o 11, né? Nós vamos finalizar este módulo e depois seguir para o outro, chamado de Anos Rebeldes, tá? Deixa eu só confirmar se é o 11 mesmo. É o 11. Bem, o que a gente precisa entender é que
Ah, tá, Júlia, o computador está com problema na câmera. Tá bom, Júlia, fica tranquila, tá? Se não conseguir aparecer, não tem problema. O que a gente precisa entender é que todo esse dinheiro, ele não era do Brasil, tá? O que a gente precisa entender é que o dinheiro para construir Brasília, para fazer isso, para fazer aquilo outro, era dinheiro de empréstimo. E aí, é claro, uma hora você precisa pagar aquilo que foi tomado como empréstimo. E aí, o que acontece? Quando você vai pagar um dinheiro que você não tem, de uma vez, você é obrigado a. Eu vou usar um termo que vocês já ouviram. Você é obrigado a fechar as torneiras, ou seja, é um termo que a gente utiliza para dizer o seguinte: você precisa economizar. Quando se trata de política, economizar envolve sacrifícios. Por exemplo, às vezes, aumento de impostos para arrecadar mais. Às vezes, fim de ajuda de programas sociais, né? E por aí afora. Então, quando o governo precisa economizar dinheiro, quem paga a conta, como sempre foi, é a gente, é o povo. É o povo que paga a conta. Então, nós vamos ver aqui alguns trechos que, na verdade, quando o dinheiro, os dólares dos Estados Unidos foram embora, deixou de entrar aqui, aí a gente volta para a nossa realidade. Nossa realidade, claro, do dinheiro que o país tinha, porque vocês já sabem, aprenderam comigo que o Brasil, por si só, ele não tinha o dinheiro para fazer Brasília. Não tinha. E esse dinheiro, ele veio de fora. Tudo bem, gente? Então, ó, acompanhe comigo a leitura e aí eu vou pedir para vocês ir grifando e marcando. Eu não vou ler tudo, mas eu vou tirar partes importantes aí dessa leitura. Tudo bem? Então, ele diz o seguinte, ó, presta bem atenção. Ó, na segunda metade do governo JK, eu estou na página 152, lá no primeiro parágrafo, tá? Lá no primeiro parágrafo. Na segunda metade do governo de JK, o otimismo começou a ceder lugar ao crescente descontentamento de vários grupos sociais, tá? Com o intuito, ó, repetindo, ele repete aqui, ó, com o intuito de colocar o plano de metas em prática, o governo fez muitos empréstimos, aumentando a dívida externa brasileira e a dependência do país em relação ao capital internacional. Pode parar até aqui. Ou seja, então, foi feito isso, né? Ou seja, em poucas palavras, Juscelino Kubitschek governou o Brasil com dinheiro de fora. Só que chegou uma hora que isso vai ter que pagar, né? E aí é o seguinte, aqui ele fala, né? Além disso, para cumprir os compromissos, emitiu uma grande quantidade de papel moeda, o que acabou por aumentar a inflação. Deixa eu colocar uma coisinha aqui na lousa para vocês, ó. Funciona o seguinte, como ele tinha feito muita dívida, então, o que ele fez? Ele fez isso daqui, ó. Ele mandou emitir papel moeda. O que é papel moeda? É dinheiro, né? Só que é o seguinte, quando você começa a fabricar dinheiro, tá? Para pagar dívida, ó, você está fabricando dinheiro para pagar dívida. Esse dinheiro fabricado, ele não foi colocado na educação, na geração de emprego, ele foi colocado para pagar dívida. Sendo assim, o que acontece? Quando você faz dinheiro para pagar dívida, o dinheiro ele começa a desvalorizar. Porque você começa a ter, né, papel moeda e esse papel ele vai perdendo valor. Por quê? Porque você não está gerando renda e economia.
porque você está pagando dívida. Então, quanto mais se fazia papel moeda, maior também crescia a inflação. Vocês já ouviram falar disso? Inflação? E o que é inflação? Inflação é quando as coisas, os produtos básicos ou não, aumenta o preço e o salário ele não acompanha o mesmo crescimento. O que começou a acontecer aqui? Começou a acontecer que o salário começou a esfarelar, porque o salário, no período, né? Nesse período, então, que o Juscelino, então, começa a fazer isso, porque o dinheiro não veio mais, então, o salário dos trabalhadores, né, começa a não dar para comprar tudo o que uma família precisa para sobreviver. Você pode estar pensando o seguinte, mas professor, e as montadoras, e o emprego que gerou, tudo, isso foi bom, mas o problema é que não foi feito com dinheiro nosso, foi feito com dinheiro de fora. Então, na hora que a realidade veio, ela veio com uma alta conta para se pagar. Olha o que ele fala aqui, ó. Bem, lá embaixo, os desequilíbrios aparecem. Lá embaixo, ele fala: outro problema decorrente do modelo de modernização adotado por Juscelino foi o agravamento dos desequilíbrios econômicos regionais. Desde o fim do século XIX, o Sudeste vinha se destacando no cenário nacional, devido à prosperidade da economia cafeeira. A concentração de capitais na região favoreceu o crescimento de outras atividades, inclusive no setor industrial. Indo para outra página. Dessa forma, apesar de outras regiões do país receberem incentivos do governo, né, para combater a seca, por exemplo, JK criou a Sudene e elas ficaram apartadas do desenvolvimento industrial. Uma das consequências desse desequilíbrio foi o aumento das migrações internas. Ou seja, a Sudene ajudava as outras regiões, mas ajudava com ajuda financeira, não desenvolver indústria. Quando o dinheiro ficou, o que aconteceu? Quando o dinheiro diminuiu, a ajuda parou. E o que aconteceu? O pessoal que estava nas outras regiões do Brasil vieram tudo para o Sudeste para tentar sobreviver, dado a miséria que o Brasil inteiro enfrentava, menos ou um pouco menos que a região Sudeste. Só para vocês terem uma ideia, ó, eu vou jogar um número provisório, assim, um número próximo, tá? O Brasil, ele tem isso aqui, ó, né? Eu vou colocar mais ou menos aqui, dá 65% da população brasileira está na região do Sudeste. Se não for mais, tá? Enquanto que os outros 35% estão em todas as regiões do Brasil. Essa disparidade, ela não é bom nem para quem mora aqui e nem para quem mora lá. Não é bom para ambos os lados. Aqui, porque a competitividade aumenta e não vai ter casa apropriada para todas. Por isso que nasce o fenômeno de favelização e de moradias precárias. Ou seja, o governo de Juscelino Kubitschek acaba agravando mais isso. E o restante do Brasil fica aqueles vazios demográficos, porque as pessoas tiveram que sair de lá. Então, não é bom para ambas as partes. Só São Paulo, gente, só São Paulo tem 22 milhões de habitantes. E olha que eu estou falando da cidade, não estou falando do estado. É muita gente. Né? Por isso que a gente tem um agravamento de muitas coisas. Violência, criminalidade, pessoas morando em áreas perigosas, precárias. Por quê? Porque, olha só, esse contexto histórico da década de 50, ele acabou refletindo
até os dias de hoje. Acabou refletindo. Tudo bem, gente? Bem, olha o que ele fala embaixo da foto dos retirantes aqui, ó. Olha lá. O êxodo rural, na página 153, tá? O êxodo rural também fez parte de uma onda migratória. Uma vez que as áreas rurais não acompanhavam o ritmo de desenvolvimento das áreas urbanas, muitos trabalhadores abandonaram o campo, procurando meios de sobrevivência nas cidades. Muitos municípios, olha o que está escrito aqui, ó. Eu nem vi, é o que eu acabei de falar. Despreparados para receber numerosa população, passaram a enfrentar problemas de habitação, saneamento, educação e segurança. Então, a gente tem que entender os dois lados. Se eu pergunto para vocês aqui, presente, o hospital público presta um bom serviço? O que vocês vão me responder? O que vocês acham? Sim ou não? O hospital público presta um bom serviço? Você pode falar talvez, você pode falar não, ou você pode falar pouco satisfatório. Aí eu vou te dar duas respostas. Primeira, poderia ter mais investimento por parte do governo? Sim. Mas segundo, é muita gente para atender, não dá conta. Entende onde o professor quer chegar? Então, também tem esse outro lado, de não dar conta. Né? Existe uma questão que é assim, quanto maior a procura, maior aquilo vale, né? Ou seja, quanto maior a demanda, né? A lei da oferta e da procura. Quanto maior for a procura, aquele produto ele vai ser mais valorizado. E uma das coisas mais caras no Brasil, sabe o que é? Convênio médico. Por quê? Porque como o serviço público não consegue absorver todos, então a pessoa é obrigada a pagar um convênio e o convênio não é barato. Por quê? Porque sabe que a pessoa vai pagar, né? Então isso é uma consequência de JK até os dias de hoje. Aí, gente, não cabe um professor de história julgar, né? Há quem diga que ele foi um dos melhores presidentes que o Brasil teve, e há quem diga que não, que ele foi o culpado do aumento da dívida externa que nós tínhamos até um tempo atrás. Tudo bem? E para finalizar esta parte de fala minha, para vocês fazerem exercício em sala, então nós temos a figura de Jânio, na página 155. Jânio Quadros, ele vai suceder, ele vai suceder JK, né? E aí, só que Jânio Quadros pega um Brasil com uma realidade totalmente diferente do que JK pegou. Olha o que está escrito aqui, ó. Os problemas econômicos do governo Juscelino Kubitschek, que começavam a gerar insegurança e dificuldades, repercutiram no momento de sua sucessão. Ou seja, quando tem a troca de presidentes, Jânio já pega um Brasil totalmente com muitas dificuldades, mas muitas mesmo. Aí ele fala aqui, Jânio Quadros, ex-prefeito da capital de São Paulo e ex-governador do estado, era o candidato da oposição. Ele convenceu o eleitorado de que era um candidato diferente e que iria varrer toda a corrupção da máquina do Estado e solucionar a crise econômica. Jânio desenvolveu um estilo próprio de comunicação com as massas. Quando em contato com elas, procurava sempre reforçar suas qualidades de homem simples do povo. Portanto, adotou atitudes excêntricas e desleixadas. Apresentava-se como
com paletós, perdão, salpicados de caspa nos ombros, e ia aos comícios com sanduíche de mortadela nos bolsos. Ou seja, ele acabou fazendo essa figura, né? Ele vendeu essa imagem de homem simples. E isso rendeu a vitória para ele, tá, gente? Né? A vitória para ele. E aí ele fala assim, ó, já na página 156, ele fala o seguinte: ao assumir a presidência, ele ganhou, né? Jânio procurou se diferenciar dos seus antecessores, mantendo um marketing bastante peculiar já adotados do preço de campanha, a tempos de campanha. Cobrava seus ministros e auxiliares por meio de bilhetinhos intencionalmente vazados para a imprensa. Fazia visita surpresa em repartições públicas para flagrar funcionários relapsos. Intervinha nas medidas dos maiôs usados por misses, concurso de miss, né? Nos concursos de beleza e interditou o uso de biquínis nas praias. Olha só, não queria, né? Bem, empregava um português fora de uso e atribuída a ele a célebre frase, filo por quilo, para gerar uma boa manchete de jornal com seu nome, era capaz das atitudes mais insólidas. Segundo seu ministro das Relações, Jânio era uma UDN de pobre. Bem, e aí, né, ele foi nessa toada aí, né, governar. Só que, gente, não adianta, né? Ele pegou um país extremamente complicado, né? Ele pegou um país difícil e, na verdade, ele usava desses mecanismos, eu falo por quê? Para desviar a atenção do povo, tá? Era uma forma de tentar fazer o povo prestar atenção em outras coisas, né? E não ver a realidade que estava vivendo. Gente, isso é usado até hoje, tá? Se vocês pararem para pensar, o político, ele, quando está tudo bem, ele posa para as fotos, né? E quando não está, ele tenta mostrar outras coisas para o povo, né? Porque político vive, sabe do que, gente? De popularidade. Se o político ele não tem popularidade, ele não se reelege. Então, na verdade, muitos investem nisso, né? De ser popular, de criar uma imagem popular para continuar no poder. Jânio tentou, mas a crise que o Brasil estava, gente, e é claro, algumas coisas aí que ele fazia, acabou complicando para ele. Bem, ele fala aqui, ó, ao contrário, ó, a decepção, lá embaixo, a gente já está chegando na parte final, a decepção. Ao contrário do que prometeu na época da campanha, Jânio não conseguiu deter a crise econômica. As medidas que tomou com o aval do Fundo Monetário Internacional desagradaram seus eleitores. O que ele fez? Congelou salários e a restrição de crédito bancário levaram à queda do consumo interno. O custo de vida não parava de aumentar. E aí, gente, o que acontece, né? Jânio, ele, né? Ele já tinha esse lado. E os nacionalistas, que eram aqueles ligados a lideranças de Kubitschek, que eram a favor dos Estados Unidos, né? Então, quando viu essa foto, né? Pois não. Imagina. Quem vai? Ah, Mariana? Tá. Então, quando ele vê essa foto aqui, ó, né? Que ele está dando as mãos aqui, né? Para o líder socialista, aqui na foto, isso foi, né? Cadê? Deixa eu ver se tem o tempo aqui. Mais ou menos aqui em 60. A gente precisa entender que o mundo, ele estava, vocês já estudaram comigo, né? O mundo estava numa guerra fria. Estados Unidos versus a antiga União Soviética. E Jânio perdendo credibilidade, o país em crise, e uma foto registrada aqui, como vocês podem, como vocês podem ver aqui,
Então, gente, ele acabou assinando a sua, como é que eu posso dizer, a sua insustentabilidade no governo. O que vai acontecer com Jânio Quadros? Jânio Quadros, ele acaba renunciando, né? Ele então renuncia porque a pressão sobre ele foi muito forte. A pressão veio de todos os lados. A pressão veio por esses nacionalistas, pela crise econômica, pelo povo, por todos ao seu redor. E como eu falei para vocês, governo sem popularidade não governa. Não tem como. Se o governo ele não servir à nação, ainda que seja de uma forma por marketing, não governa. E aí ele perde toda a base, né? Toda a base aqui, ó. E aí ele fala, ó, em 61, cada vez mais isolado, Jânio planejou dar um golpe para governar sem depender de partidos. O que acontece? Manda João Goulart à China, né, que se tornaram um país comunista, e depois, em 49, com isso, pretendia aumentar ainda mais o temor dos conservadores em relação às tendências comunistas. Então, na verdade, quando ele toma essas atitudes, ele perde toda a governabilidade, e quando chega aqui na página 158, portanto, ele, então, vai renunciar. Tudo bem, gente? Então, tanto é que, olha a notícia de capa do jornal O Globo, aqui, ó. Jânio renunciou. Então, esse jornal aqui, ele é de 25 de agosto de 1961. O jornal O Globo dá em primeira manchete a renúncia de Jânio Quadros. Tá? Depois, né, depois de um tempo, ele volta, mas, na verdade, ele teve algumas atitudes que, para o conservadorismo do Brasil de época, acabou sendo complicado. Tudo bem, gente? Tá certo? Então, JK governou mais. Jânio Quadros teve uma passagem muito rápida, porque ele renuncia por questões colocadas aqui. Tudo bem? Gente, eu vou fazer a chamada agora. É 8h04, e das 8h04 até as 8h15, se vocês quiserem adiantar as atividades, a gente vai, claro, não é para terminar hoje não, pode começar. Eu entendo que esse módulo a gente, então, encerra, tá? E já na sexta-feira começa a introdução ao próximo. E na outra semana a gente faz a correção, porque eu dou um tempo maior para vocês, então, fazerem os exercícios deste módulo. Mas aí a gente já começa, faz uma introdução ao próximo módulo. Tudo bem, gente? Tá? Podem começar a fazer. Eu vou fazer a chamada enquanto isso. Ai, tá me doendo o maxilar aqui, de falar de máscara. Isso que essa máscara aqui é molinha, hein? Se pega uma máscara mais dura... Vou fazer a chamada enquanto isso. Hoje é 10. André. Presente. Diogo. Aqui. Diogo tá lá. Esther. Aqui. Felipe. Aqui. Presente. Felipe presente. Giovana. Presente. E aí, Giovana, tudo bem? Guilherme. Guilherme de Oliveira. Gustavo. Júlia Vitória está aí. Maria Eduarda, presente também. Mariana. Bem, a Mariana estava aí até agora, né? Pedro. Cadê o Pedro? Não veio. Sofia. E Arthur.
Beleza. E Arthur presente. Beleza, show de bola. Hoje é segunda. Porque o Brasil colônia. Estou vendo a gravação da outra. O Brasil colônia. Isso aqui foi sexto.
Oi, pois não. Pode? Pode encher sim. Pode encher.